A paz do Senhor Jesus. Quero contar uma experiência, que eu tive com Deus há uns dias atrás. E para mim serviu de um grande despertamento e me fez entender nosso papel de igreja, porque esse recado, irmãos, de Deus é para todos, mas principalmente para a igreja. A igreja que diz que espera no Senhor. Aí eu te pergunto, antes de começar a contar o que eu sonhei, eu quero te perguntar, o que tu tens feito como igreja, né? Tu está esperando a vinda de Cristo, mas como? Que a palavra de Deus diz que não é só por fé, mas também por obras, né? E também não é só obras, mas também é fé. E isso nos desperta quanto à nossa missão como igreja, né? Porque Jesus vem buscar uma igreja. Eu estava, irmãos, como fosse um retiro, e nós estávamos acampados numa escola. E aí, como eu tivesse tirado um cochilo, só que eu dormi muito. E houve um toque de recolher, e eu fiquei, né? Porque daquele cochilo eu dormi muito. E aí, quando eu acordei, olhei para todos os lados e meu filho não estava comigo. Ele tinha ido junto, né? E era uma mulher, ela estava trancando aquela escola. Ela era cercada por, não era um murado, era cercada de arame, um arame liso. Ela pegava aquele embolado de arame e juntava assim para passar um cadeado, e eu pedia para ela não me deixar ali. E eu perguntava, cadê todo mundo? Por que eu tô aqui sozinha? Aí ela disse assim, né, para mim, teve um toque de recolher, só que tu cochilou, acabou dormindo pesado. Todo mundo te chamou, mas tu ficou dormindo e ninguém pôde esperar. E eu disse, não, mas eu não durmo pesado. Eu não durmo pesado. Aí eu fiquei naquilo, teimando, né? Que eu tinha só tirado um cochilo e que não me chamaram. Enfim. Irmãos, comecei a gritar desesperadamente. Ela não queria deixar eu sair. Só que de repente eu já fui transportada para fora, não sei como. Aí eu já estava na parte de fora. Na rua, né? É uma rua que inclusive tem aqui. Eu estava num bairro aqui de onde eu moro. Próximo, né? De onde eu moro. E só que essa avenida ela é reta, mas eu vi ela de declive. Eu estava na parte mais baixa. Irmãos, quando eu olhei para todos os lados, não tinha ninguém, não tinha nada, estava escurecendo. E eu sabia que eu estava só. Não tinha ninguém ali comigo. E aí eu comecei a gritar, desesperadamente, desespero de alma, irmão. Eu acredito que é o desespero daqueles que vão ficar quando a trombeta tocar e não escutar. Mas atente só. Quando eu olho para a parte mais alta da avenida, que era uma reta assim, eu estava nela, aí eu contemplo um navio todo quebrado, descendo, com uma água descendo, né? Como fosse estivesse começando uma enchente. E claro que eu entendi o toque de recolher. Porque aquela moça não me deu assim muitas explicações, né? E aí, aquele navio todo quebrado e descendo naquela aguaceirazinha ainda. Muito pouco, mas eu ficava, por que um navio tá descendo aqui? E aí eu entendi que havia tido uma catástrofe, né, nos mares, e estava tendo uma enchente, estava inundando tudo. E por isso que todos tinham ido, né, embora. E eu tinha ficado. Irmãos, eu comecei a chorar, assim, gritar. Eu gritava alto, eu gritava, botava a mão na cabeça e queria meu filho. E eu queria que me levasse alguém. Aí eu gritava, alguém para me levar, para me ajudar, me tirar daqui. Aí uma jovem apareceu e ela disse, por que tu grita tanto? Aí eu fiquei batendo naquela mesma tecla. Me deixaram, não sei o quê. E aí ela disse, eu sei onde eles estão. E aí eu comecei desesperada, me joguei nos pés dela. Eu disse, pô, me leva, eu quero ir. Ela, mas é muito longe. Mas eu quero ir, eu vou. Me leva. Aí comecei a andar atrás dela, até esse lugar. E no meio do caminho, irmão, eu senti fome. Aí eu ficava me perguntando assim, será que ela não sente fome? Eu tô cansada, ela não cansa. Eu tô com fome. Aí eu, né, joguei a vergonha de lado e pedi pra ela pedir comida. Ela disse assim, tu fica aqui, tu não sai daqui, que eu já volto. Eu vou voltar com comida pra ti. Ela não demorou e chegou com comida. E eu sem entender aquilo. Mas ela não comia, ela não cansava.
E aí eu continuei andando com ela, e um jovem vem de encontro. E ele pergunta pra ela, tá fazendo o que com essa moça? E aí ela dizia, eu tô levando ela lá pra onde os outros foram. Aí ele tava vindo, mas ele pega e retoma a caminhada junto com a gente. Eu atrás deles. Aí chegou no lugar, eles disseram assim, tu não pode ser vista aqui. E aí eu ficava quieta, fazia tudo o que eles diziam. A gente entrou num lugar, parecia uma fábrica abandonada. Irmãos, eles disseram assim, contempla o que eu te mostro agora. E aí eu comecei a ver. Era muito real, mas era em visão que eu contemplava. Né? Como fosse estivesse acontecendo naquele lugar na minha frente. E aí eu via quando um helicóptero de exército, assim, muito grande, ele carregava nos pezinhos do helicóptero, por cordas, pendurado assim um botijão de gás do tamanho de um prédio muito grande. Né? Chega, brilhava. Depois eu contemplei outro e carregava outros parecidos uns cilindros de gás oxigênio compridos, né? Daqueles mais gigantes, só que bem compridos. E aí eles diziam assim, fica quieta, não deixa eles te verem. Aí eu vi quando desse helicóptero, eles pousaram, aqueles cilindros pousaram no chão e saíram de dentro os homens armados, irmão, não era daqui do Brasil. E saiu um homem todo de paletó, muito bonito, afeiçoado. E aí ele começou, antes dele, ele andou 2 metros, quando ele, antes de dar mais um passo para onde ele queria, ele fez uns movimentos como fosse consagrar aquele solo. E aí começou a cair uma água, ele derramava uma água assim para ele poder pisar. Os irmãos estão entendendo isso? E a roupa dele se transformou, ele já estava tipo um muçulmano mesmo. Com aquele turbante na cabeça, aquela roupa comprida, um vestido. E dali eu fui transportada para o lugar para onde eu estava querendo ir. Então quer dizer que está vindo uma grande perseguição e Jesus está voltando. Quem não for arrebatado vai passar pela tribulação. Então te desperta, igreja. E isso foi para mim, né, em primeiro lugar, um grande despertamento. Precisamos despertar e pregar.